Fala galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Ó, tatuagem é ou não é pecado? A gente vai falar sobre isso hoje, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta esse vídeo, compartilha para o máximo de amigos que você puder. Pede para eles também comentarem, deixar a opinião. Me procura nas redes sociais, tem muito devocional, tem várias coisas boas para vir também. E em todas as plataformas possíveis vamos falar um pouco sobre Deus, vamos conversar sobre Deus, sobre as coisas da Bíblia. Então, vamos para mais um vídeo. Tatuagem é ou não é pecado? Eu sou líder de jovens e essa discussão eu vejo há muito tempo. Eu já respondi essa pergunta várias vezes, já conversei com algumas pessoas sobre isso. E eu queria hoje falar um pouco sobre a minha opinião sobre esse assunto. Antes, eu quero relembrar o versículo de Levítico 19, 28, que diz assim, ó: não façam cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, diz o Senhor. Bom, esse versículo talvez seja o único na Bíblia onde você vai encontrar falando especificamente sobre tatuagem. Em muitas versões, você não vai nem encontrar o termo tatuagem. Nessa que a gente está usando, que é a NVI, ela traduz a palavra como tatuagem. Então, esse é o único texto que a gente vai encontrar a palavra tatuagem, a gente vai encontrar algo específico, só que esse texto está falando de algo bem específico. A gente precisa analisar o contexto. Esse texto está falando sobre cortes no corpo ou tatuagens que se faziam em homenagem aos mortos em alguns rituais de outras religiões. Pessoas que adoravam outros deuses, tinham outros costumes, faziam isso. Marcavam o seu corpo, se cortavam em homenagem aos mortos nos rituais de sepultamento. Agora, esse texto, ele, na minha opinião, não pode servir de base para que eu diga que tatuagem é pecado. Para que eu possa afirmar que é pecado, eu precisaria de outras coisas que me falassem, olha, isso aqui é pecado, ou de algo muito específico. Agora, na minha opinião, eu não consigo encontrar base bíblica para te afirmar assim, ó, tatuagem é pecado. Então, na minha opinião, tatuagem não é pecado. Se você veio aqui só para ouvir essa resposta, beleza, você já ouviu, mas fica no vídeo. O assunto ele é muito maior, a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Por quê, Mateus? Porque tatuagem não é pecado, porém, depende da circunstância. Ah, Mateus, como assim? Bom, a Bíblia vai falar que tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu quero dar dois exemplos para a gente começar a conversar. O exemplo número 1 é de uma igreja tradicional, onde por anos eles defendem e falam que tatuagem é pecado. Ou mesmo que não afirmem que é pecado, nessa igreja, o pastor, a diretoria, o costume da igreja é de não se fazer tatuagem. Algumas ainda disciplinam aqueles que fazem. Essa é a igreja número 1. A igreja número 2 é uma igreja dessa mais moderna. É uma igreja que ninguém liga. É uma igreja que talvez até o pastor tenha tatuagem. É uma igreja que é algo comum entre a igreja e não é repreendido. Bom, nessa número 1 aqui, aonde não é permitido, vamos imaginar nela. Se imagine você nela querendo fazer uma tatuagem. Bom, se o meu pastor não permite, se o meu líder não permite, se a minha igreja ela diz que não é interessante que faça, ela não aceita que se faça, e em alguns casos inclusive pune aqueles que fazem, bom, eu não devo fazer. Ah, Mateus, mas a Bíblia não me condena. Por que então eu não posso fazer? Se a Bíblia não diz que é pecado, mas o meu pastor ou a minha igreja acha que é. Por um simples motivo. A Bíblia também vai falar que tudo quanto for fazer, seja comer, seja beber, qualquer coisa que você for fazer, faça para a glória de Deus. Se eu estou em um ambiente onde não é permitido, você acha mesmo que se eu fizer... Bom, eu sou líder de jovens, eu sou evangelista e sou líder de louvor. Imagina que eu sou esse exemplo número 1 de uma igreja que não concorda. E eu faço. E através dessa minha atitude, eu sou retirado da liderança da juventude,
Eu sou retirado da liderança do louvor e sou afastado. Algumas igrejas agem assim. Isso foi para a glória de Deus? Ah, Mateus, mas a igreja foi muito radical. Espera, a gente vai chegar nesse ponto. Se essa minha atitude gerou consequências tão negativas, você acha de verdade que isso foi feito para a glória de Deus? Se isso não foi feito para a glória de Deus, eu não consigo enxergar que tenha sido, eu estou indo contra outros preceitos bíblicos. Por isso que eu te disse, tatuagem é pecado? Não. Porém, depende das circunstâncias. Paulo em algum momento vai dizer que a medida da minha fé deve ser a medida da fé do fraco. Como assim, Mateus? Aquilo que eu vou fazer, eu preciso saber se vai constranger outras pessoas, saber se o que eu vou fazer vai incomodar outras pessoas. Muita gente eu já vi falando que, tipo assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Você está errado. Por que você está errado? Porque se você está num contexto como esse da igreja número 1, aonde a ordem da igreja, aonde o funcionamento da igreja diz o seguinte, olha, não façam, você não deve fazer. Porque a partir do momento em que eu contrario uma ordem do meu pastor, que eu contrario uma ordem da minha liderança, que eu contrario uma ordem da minha igreja, eu estou agindo de forma rebelde. E a rebeldia é condenada na Bíblia. Perceba que o assunto vai muito além de é ou não pecado. Não é uma fórmula matemática onde 2 mais 2 é 4. A gente precisa analisar o nosso contexto. A gente precisa analisar aonde a gente vive, aonde a gente frequenta. Se eu sou do exemplo número 2 de igreja, não tem problema nenhum. Eu faço, ninguém se constrange, as pessoas até gostam. Olha, não tem problema nenhum eu fazer. A Bíblia não me condena, o meu pastor também não, a minha igreja também não. Então eu vou fazer. Perfeito, problema algum. Agora, eu quero ir para um outro ponto. Eu sou do exemplo número 1 de igreja. Aquela que não permite. Aquela que se eu fizer, como eu te disse, na minha visão eu estou de rebeldia. Aquela igreja aonde se eu faço tatuagem eu vou sofrer alguma consequência. Bom, se eu sou dessa igreja, louco para fazer tatuagem, não me é permitido, o que eu faço? Normalmente, eu saio desse exemplo 1 e venho para esse exemplo número 2. E aí, o assunto muda de conversa. Por quê, Mateus? Porque para mim, isso aí já é falta de maturidade espiritual. Como assim, Mateus? Maturidade espiritual tem a ver com tatuagem, porque se eu estou em um lugar, nesse exemplo número 1, aonde a minha liderança cuida de mim, aonde Deus me colocou, aonde eu exerço meu ministério, aonde eu sou curado, aonde eu sou tratado, se no primeiro não que eu ouço, que é no fato de fazer uma tatuagem, eu migro daqui para cá só porque aqui me permite, tá faltando maturidade espiritual. Tá faltando crescer de verdade. Tá faltando entender o evangelho. Jesus uma vez conversando com Pedro, e ele fala, olha, vai ter um momento que vão te levar para onde você não quer ir. Vai ter um momento em que você não vai ter mais escolhas. Vai chegar um momento em onde você vai querer A e vai ser te dado B. Você vai querer fazer tal coisa e vai ter que fazer outra. Mas isso tudo é para honra e glória do meu nome. Ei, as coisas não funcionam do jeito que eu quero. As coisas não têm que funcionar como eu acho que é certo ou como eu acho que é errado. Bom, se eu estou insatisfeito nessa igreja 1, eu vou para a igreja 2 porque lá eu posso fazer o que eu quiser. Ou melhor, lá eu posso fazer a tatuagem. Só que também é errado, se eu estou na igreja 2, eu acho tatuagem extremamente errado. Só que na igreja 2 o pastor tem tatuagem. O louvor tem tatuagem. O ministro de dança tem tatuagem. Ah, isso aqui pra mim é muito forte. Só que aqui é aquele exemplo, eu tô sendo cuidado, eu tô sendo tratado, minha família tá bem, eu tô crescendo, eu saio daqui e vou pra 1 porque a 1 é o formato de igreja que eu quero. Não estou falando que isso é errado, não estou falando que isso é pecado, mas é preciso analisar a sua maturidade quanto às coisas. Porque em um evangelho, aonde eu não posso ouvir não, que eu mudo de lugar, que eu procuro um lugar onde eu estou mais confortável, bom, não é o evangelho que eu aprendi. Então, tatuagem é ou não pecado? Não. Porém, depende da circunstância. Qual conselho que eu te dou como líder? Qual conselho que eu te dou
como alguém que já vivenciou muitas conversas sobre isso. Procura o seu pastor, procura o seu líder, conversa com ele. Hoje eu sou o líder jovem, vai fazer 7 ou 8 anos. Eu sou evangelista, eu sou líder do louvor. E de acordo com os resultados que fomos apresentando, de acordo com as coisas que Deus foi fazendo, nós fomos ganhando liberdade de agir. Nosso pastor dá uma liberdade que eu vejo pouca gente tendo. Porém, mesmo com essa liberdade dele, quando surge uma ideia, eu faço questão de tentar apresentar essa ideia para ele, mesmo que de forma informal. Se eu vejo que ele recebeu bem essa ideia, eu faço essa ideia virar um projeto. E esse projeto formado, eu apresento a ele e peço autorização. Se ele autorizar, esse projeto vai virar uma programação semanal, mensal, anual, não sei, mas vai virar algo para a minha juventude. Se em algum momento desse processo eu perceber que ele negou, seja na fase da ideia, seja na fase do projeto, esse projeto não sai do papel. Por quê, Mateus? Porque precisamos ser guiados pelas nossas lideranças. Precisamos confiar nos nossos líderes. Precisamos confiar no nosso pastor, no nosso líder de jovens, de adolescente, seja lá qual departamento você participa. A gente precisa confiar que o pensamento deles está alinhado com o pensamento de Deus e que eles sabem como me guiar, como me conduzir para uma melhor vivência do Evangelho. Então, se uma igreja que cuida de você, se um pastor que trata de você, se uma liderança que te abraçou, cuidou de você, te deu um não, quando o assunto é tatuagem, isso foi suficiente para você querer sair dali, ou agir de rebeldia, a vida é minha, o corpo é meu, eu vou fazer e ponto. Se isso foi suficiente para quebrar um pouco desse vínculo que vocês construíram, então na minha visão tem alguma coisa errada. Entenda, não é porque a Bíblia diz que não é pecado, não é porque eu não encontro na Bíblia argumentos suficientes para te dizer, olha, você vai para o inferno se fizer, que você pode fazer. Existem tantas outras coisas que a Bíblia não cita. Existem muitas outras coisas que a Bíblia não cita nominalmente. Mas eu não preciso ter na Bíblia para saber que é errado. Então, mais uma vez, para a gente acabar com essa discussão, tatuagem não é pecado, mas analise o teu contexto. Se a sua igreja, se a sua liderança voa além, se a sua mãe ou se o seu pai não concordam, se você fizer isso vai entristecer ou vai escandalizar ele, não faça. Esse é o conselho que eu posso te dar. Esse é o conselho que eu posso hoje te apresentar. Essa é a minha opinião. Eu não sei o que você acha, deixa aqui nos comentários. Mas, biblicamente, não é pecado. Mas dependendo do contexto que eu estiver inserido, é muito errado. Então, analisa o teu contexto, conversa com a tua liderança, conversa com o teu pastor e aí sim, comece a agir na tua vida debaixo de ordem, de decência, de conselho de alguém que ora, se preocupa e cuida de você. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo seja para sua edificação. Deixe seu comentário, diz o que você achou, deixe a sua opinião, que ela seja diferente da minha, não tem problema nenhum. A gente se respeitando, se amando, vivendo o Evangelho, tá tudo certo. Muito em breve tem vários outros vídeos chegando, já tem conteúdo pra gente fazer. Então, se inscreve, curta, compartilha, comenta e que Deus possa te abençoar cada vez mais. Muito obrigado.